A história de hoje é Peter Pan, do livro Clássicos Favoritos de Todos os Tempos. Peter Pan decidiu visitar a casa dos Darling, porque lá havia pessoas que acreditavam nele. A mamãe Darling acreditava que Peter Pan era o espírito da infância. Os meninos João e Miguel acreditavam que Peter Pan era um menino de verdade. Mas Wendy, a irmã mais velha deles, esta sim, sabia tudo sobre Peter Pan. Até Naná, a cadela babá dos meninos, mesmo não sendo humana, acreditava em Peter e guardava sua opinião sobre ele para si. O papai Darling era o único que não acreditava. Isto é conversa fiada. Ele dizia sempre que alguém mencionava o nome de Peter. Mas a gota d'água aconteceu quando o papai Darling descobriu que os meninos tinham desenhado um mapa pirata em sua última camisa limpa e tentaram esconder suas abotoaduras. Os meninos explicaram que estavam brincando de Peter Pan e Capitão Gancho e que as abotoaduras eram o tesouro escondido. Mas papai Darling não queria escutar nem mais uma palavra sobre o assunto. Ele achava que era tudo culpa de Wendy. Você fica enchendo a cabeça dos meninos com essas histórias bobas, disse ele. Então, ele decretou que estava na hora de Wendy ter um quarto só para ela. E tenho dito, senhorita, esta será a última noite no quarto das crianças. Ele ordenou para o espanto de todos. E, com a cabeça quente, despediu Naná de seu emprego de babá e a amarrou lá fora. Wendy ficou aborrecida com a explosão de seu pai, especialmente a parte em que ele disse que ela teria que crescer. Mas eu não quero crescer, ela disse para sua mãe. Não se preocupe mais com isso essa noite, respondeu sua mãe. João e Miguel estavam tristes também, por causa de Naná, Peter Pan e por Wendy não poder dormir mais no mesmo quarto que eles. Não julguem seu pai tão severamente, disse mamãe Darling para as crianças, enquanto lhes dava um beijo de boa noite. Ele realmente ama muito vocês. Momentos depois que papai e mamãe Darling saíram para o teatro, Peter Pan entrou pela janela do quarto das crianças. E logo atrás dele estava Sininho, ainda que não desse para ver, a não ser que se olhasse bem de perto, pois naquele instante ela era apenas um brilho dourado. Eles tinham vindo em busca da sombra de Peter Pan. Peter tinha se separado dela na sua última visita à casa dos Darling, e Naná a tinha guardado. Tem que estar aqui em algum lugar, falou Peter enquanto procurava pelo quarto. Depois de tanto procurar, ele a encontrou dentro de uma gaveta, onde Wendy a tinha guardado quando encontrou Naná mastigando-a. A sombra não queria ir com ele. Ela voou para fora da gaveta, fazendo com que Peter a perseguisse pelo quarto, esbarrando em tudo. O barulho acordou Wendy.
Eu sabia que você voltaria, ela gritou para Peter. Wendy sabia exatamente o que fazer com aquela sombra relutante. Ela iria costurá-la de volta. Então ela foi buscar sua caixinha de costura. Enquanto esperava, Peter explicava como Naná tinha pegado sua sombra, enquanto ele estava distraído na beirada da janela, ouvindo escondido as histórias de Wendy. Minhas histórias? Mas elas são sobre você, disse Wendy. É claro, e é por isso que eu gosto delas, disse Peter. Wendy não estava muito feliz ao contar a Peter as novidades de que não poderia mais contar histórias. Amanhã eu terei que crescer. Esta é minha última noite no quarto das crianças. Ela explicou. Não vou deixar, disse Peter. Venha, nós vamos para a terra do nunca jamais. Lá você nunca terá que crescer. Levou apenas 1 minuto para acordar João e Miguel. E mais alguns minutos para as crianças Darling aprenderem a voar. Na verdade, era até fácil, uma vez que eles tinham um pouco do pó de pirlim-pim-pim de sininho. E lá estavam eles, a caminho da terra do nunca jamais. A terra do nunca jamais era extremamente longe da cidade de Londres, ou de qualquer outra cidade. Mas, por causa do pó de pirlim-pim-pim, as crianças Darling avistaram a ilha quase que imediatamente, no mar lá embaixo. Oh, Peter! É como eu sempre sonhei que seria, gritou Wendy. Pelas histórias de Wendy, as crianças sabiam que a terra do nunca jamais era a casa de Peter e seus meninos perdidos, assim como de uma tribo de índios e uma porção de sereias. Eles também sabiam que o inimigo mortal de Peter, o Capitão Gancho, mantinha seu navio pirata ancorado na enseada da ilha. E lá estava ele, bem embaixo deles. Nenhuma das crianças Darling estava preparada para as boas-vindas que receberam dos piratas. Cuidado! Peter gritou quando viu uma bala de canhão vindo em sua direção. Saída do convés do navio. Felizmente, as crianças Darling já tinham voado bem depressa para fora do caminho. Rápido, Sininho! Leve o Andy e os meninos para a ilha, gritou Peter. Eu vou ficar aqui e distrair os tiros de gancho. Pode-se dizer que Capitão Gancho e Peter Pan sempre foram inimigos. O pirata achava que Peter era a causa de sua desventura. Ele até culpava Peter pelo fato de um crocodilo persegui-lo continuamente. O crocodilo tinha engolido a mão esquerda de Gancho alguns anos atrás e continuava tentando dar-lhe outra mordida. Por sorte, o crocodilo também tinha engolido um despertador. O tic-tac do despertador avisava Gancho quando o crocodilo estava por perto. Ainda assim, Gancho ficava com medo cada vez que o via. Ele contava com a ajuda do pirata Barrica para manter o crocodilo o mais longe dele possível. Gancho tinha prometido encontrar o esconderijo de Peter Pan para se vingar dele.
Ele mandou seus piratas procurarem pela Lagoa das Sereias, pela Cova do Canibal e todos os lugares que ele podia imaginar. A essa altura, os piratas estavam cansados. Eles queriam voltar a piratear. Mas Gancho não conseguia parar de estudar com atenção o mapa, pois estava desesperado à procura de Peter Pan. Encontrei! Ele gritou, apontando para o acampamento dos índios. Princesa Raio de Sol, a filha do cacique. Ela sabe onde Peter Pan está escondido. Mas antes que Gancho pudesse organizar o sequestro da princesa, Peter e as crianças Darling apareceram voando e Gancho ordenou a seus piratas que atirassem neles com os canhões. Sininho desceu voando em direção à terra do nunca jamais, se esquivando das balas de canhão. Wendy e os meninos a seguiram de longe. Espere! Nós não conseguimos lhe acompanhar! Gritou Wendy. Mas Sininho achava que Peter estava dando muita atenção para Wendy. Então ela voou na frente e disse aos meninos perdidos para atirarem em Wendy. Ainda bem que Wendy não se machucou. Mas Peter ficou furioso quando descobriu o que aconteceu. Seus idiotas, disse ele, eu lhes trago uma mãe para contar-lhes histórias e vocês atiram nela? Quando soube que Sininho estava por trás do plano, ele a acusou de alta traição e a expulsou por uma semana. Mais tarde, João e Miguel disseram que queriam ver alguns índios. Muito bem, concordou Peter. João, você será o líder. João liderou a expedição dos meninos perdidos através da floresta. E quase que imediatamente eles acharam alguns índios. Mas, logo em seguida, estavam amarrados num totem. João e Miguel estavam preocupados, mas não os meninos perdidos. Eles explicaram que era como um jogo. Quando nós ganhamos, nós os soltamos. Quando eles ganham, eles nos soltam. Mas desta vez, o cacique não os libertaria. Ele pensava que os meninos perdidos tinham sequestrado a princesa Raio de Sol. E se ela não estivesse de volta até o pôr do sol, eles seriam queimados na fogueira. Enquanto isso, Peter tinha levado Wendy para conhecer algumas sereias. Mas elas ignoraram Wendy completamente. Ao invés disso, ficaram paquerando Peter e implorando para que ele contasse uma de suas aventuras. Peter começou a recontar a vez em que esteve cercado por 50 piratas, quando Wendy perdeu a paciência. Oh, Peter! Ela interrompeu. Quem é ela? Perguntou uma das sereias. Que ela está fazendo aqui? Perguntou uma outra. E de camisola? Comentou uma outra muito brava, espirrando água na camisola dela. Outras sereias tentaram puxar Wendy para dentro d'água. Ela estava quase acertando uma delas com uma concha, quando Peter a segurou. Elas só estão brincando, não é, meninas? Disse ele. Isso mesmo, nós só estamos tentando afogá-la,
disse uma das sereias. Bem, se você pensa por um minuto, Wendy começou a falar, mas Peter tampou a sua boca com a mão. Ele tinha acabado de ver o Capitão Gancho e Barrica remando em direção à caverna do esqueleto. E a princesa Raio de Sol estava com eles. Peter e Wendy voaram bem depressa para perto a fim de poderem ver melhor. Capitão Gancho amarrou a princesa Raio de Sol num lugar onde seria coberta pela maré alta em pouco tempo. Aí, ele lhe fez uma proposta. Você me diz onde Peter Pan se esconde e eu a liberto, falou Gancho. A princesa ficou em silêncio. É melhor você falar, minha querida, apressava-se Gancho. Daqui a pouco a maré vai subir e aí será tarde demais. Fique aqui, Wendy, e veja que divertido, falou Peter, deixando-a num rochedo bem alto, fora de perigo. Ele voou para trás de uma pedra e atraiu Gancho para longe da princesa, imitando a voz de um espírito da água. Cuidado, Capitão Gancho, cuidado, disse Peter. Mas Gancho não foi enganado por muito tempo. Desça aqui, menino, se você quer sentir o sabor da minha espada, gritou ele. Em resposta, Peter voou até onde o Capitão Gancho estava e dançou na ponta de sua espada. Isso foi demais para Gancho. Ele entrou em ação. Na luta de espada que se seguiu, Peter conseguiu empurrar Gancho até a beirada de um penhasco. O crocodilo estava esperando lá embaixo, de boca aberta. Gancho quase correu em cima da água. Tamanho era o seu esforço para alcançar Barrica e o barco. Peter e Wendy salvaram a princesa Raio de Sol e a levaram de volta para o acampamento dos índios. O cacique soltou os meninos perdidos e declarou em gestos que Peter Pan era um guerreiro muito valente por ter salvo a princesa. Como recompensa, ele lhe deu um cocar e um novo título: Pequena Águia que Voa. Quando tudo acabou, João teve permissão para fazer todas as perguntas que quisesse sobre a tradição indígena. Enquanto isso, Barrica conseguiu, com muita dificuldade, libertar Gancho da boca do crocodilo. Depois, remou de volta para o navio, com o crocodilo atrás deles o tempo todo. Aquela terrível situação deixou Gancho exausto. Ele estava considerando seriamente desistir de se vingar de Peter Pan. Ele voltaria à sua vida normal, afundando navios e cortando gargantas. Mas aí, Barrica lhe contou sobre os boatos que havia escutado. Diziam que Sininho estava com ciúmes de Wendy. E mais, que ela tinha tentado matar Wendy e que Peter Pan acabou expulsando a pequena fada. É isso aí, Barrica, é isso aí, gritou Gancho. E sem perda de tempo, ele despachou Barrica à procura de Sininho. Barrica a encontrou desanimada, sentada em um banco. Ele a prendeu dentro de seu chapéu e disse: Me perdoe, senhorita Sininho, mas o Capitão Gancho gostaria de ter uma palavrinha com você. Gancho estava desolado.
Ele disse a Sininho que admitia a derrota e que estava indo embora da ilha para sempre. Queria que Peter soubesse que ele não guardava nenhum ressentimento dele, ainda que achasse que ter trazido o Andy para a ilha tinha sido um erro. Dizem que ela já se colocou entre você e Peter, disse Gancho maliciosamente. Sininho rompeu em lágrimas e Gancho fingia ser gentil. Então, fazendo de conta que tinha tido uma ideia naquele momento, ele ofereceu uma solução para o problema dela. Nós acabaremos com a Wendy, ele disse. Agora, se ele apenas soubesse onde Peter mora. Sininho concordou em mostrar a Gancho onde Peter estava. Se ele prometesse não encostar um dedo ou um gancho em Peter Pan. Capitão Gancho deu sua palavra e Sininho começou a traçar no mapa o caminho até o esconderijo de Peter. Gancho agradeceu Sininho e aprendeu numa lanterna. Enquanto isso, o Andy e os meninos tinham voltado para o esconderijo de Peter. Miguel, tire essa pintura de guerra e se apronte para ir para a cama, disse o Andy. Nós voltaremos para casa pela manhã. Ah, Wendy, nós não queremos ir para casa, choramingou Miguel. Vamos parar de fazer de conta e sejamos práticos, disse Wendy. Você precisa de uma mãe. Nós todos precisamos. Mas os meninos pareciam ter esquecido o que era uma mãe. Wendy teve que lembrá-los. Mãe é a pessoa mais maravilhosa do mundo, ela começou. Quando ela tinha terminado, João e Miguel estavam com saudades de casa. Até os meninos perdidos, que não viam suas mães há muito tempo, ficaram tristes e queriam ir para casa também. Então, todos eles decidiram deixar a terra do nunca jamais naquela noite mesmo. Peter era o único que queria ficar na terra do nunca jamais. Voltem e cresçam, disse ele para todos. Mas eu estou lhes avisando. Se crescerem, nunca mais poderão voltar. Enquanto os meninos marcharam para fora, Wendy ficou para trás por um momento. Ela queria dizer adeus a Peter, mas ele virou as costas. Assim que Wendy saiu da árvore, ela viu que seus irmãos e os meninos perdidos tinham sido capturados pelos piratas. Ela não teve tempo para reagir e foi levada com eles. E agora, Barrica, vamos cuidar do mestre Peter Pan, disse Gancho enquanto colocava uma caixa de presente em frente à porta de Peter. Aí ele tocou a campainha. Não seria mais humano cortar sua garganta? Perguntou Barrica. Mas Gancho tinha dado sua palavra a Sininho, de que ele não encostaria nem um dedo ou um gancho em Peter Pan nessa missão. De volta ao navio, Capitão Gancho deu aos meninos uma simples escolha: tornarem-se membros da gangue pirata ou andarem na prancha. Os meninos estavam quase virando piratas quando Wendy os interrompeu. Peter Pan virá nos salvar, ela disse. Eu acho que você não entendeu
a nossa pequena brincadeira, disse Gancho. Uma espécie de pacote surpresa, pode-se dizer. Gancho explicou que o pacote que ele tinha deixado na porta de Peter Pan continha uma bomba e que estava armada para explodir em alguns segundos. Sininho estava escutando a conversa. Ela tentou desesperadamente sair de sua prisão. Quando conseguiu, enfim, quebrar o vidro, ao virar a lanterna, ela voou o mais depressa possível que pôde para avisar Peter. Peter achou o pacote e leu o bilhete que estava nele. Para Peter, com amor, de Wendy. Não abra até às 6 horas. O relógio da parede de sua casa subterrânea marcava 12 segundos para as 6. Mas Peter não podia mais esperar. Ele estava desamarrando o laço quando Sininho entrou voando. Olá, Sininho! Olhe o que o Wendy deixou. A fadinha puxou o pacote, tentando levá-lo para longe dele. Ei, pare com isso! O que há de errado com você? Gritou Peter. Sininho badalava furiosamente. Gancho? Uma bomba? Não seja ridícula, Peter falou. Foi quando ele percebeu uma fumaça saindo do pacote. Pum! A força da explosão balançou o navio na enseada. Gancho tirou o chapéu e curvou a cabeça por um momento. Morreu um grande oponente, disse ele. Então, ele se virou para o Wendy. O que vai ser? Pirata ou prancha? Nós nunca vamos fazer parte de sua tripulação, respondeu o Wendy. Como você desejar, falou Gancho. Primeiro as damas, minha querida. O Wendy disse: Adeus, meninos, e andou até a ponta da prancha. Os piratas esperaram para ouvir o barulho que o Wendy faria quando caísse na água. Mas isso nunca aconteceu. Um pirata olhou pelo lado. Nenhuma ondulaçãozinha, disse ele. Que azar! Não era azar. Era Peter Pan. Ele tinha chegado bem na hora de salvar o Wendy. Eles escutaram a conversa dos piratas empoleirados na corrente da âncora. Então, Peter voou com o Wendy e a colocou a salvo no cesto de vigia do navio. E se voltou para os piratas. Ele tinha um assunto para concluir com o Capitão Gancho. Enquanto isso, Capitão Gancho gritava com os piratas. Vocês querem uma pancada na água? Ele perguntou aos seus preocupados companheiros. Eu vou lhes dar uma. Quem é o próximo? Você é o próximo, Gancho, falou Peter. Comece a rezar. Gancho estava furioso porque Peter tinha escapado da bomba. Ele deu um bote em Peter com a sua espada, mas Peter esquivou-se tão velozmente que o capitão ficou com seu gancho preso no mastro. Enquanto ele tentava se soltar, Peter teve tempo para desamarrar todos os meninos. Eles se uniram à batalha. Para baixo, seu salafrário! Gritou João, dando uma pancada com seu guarda-chuva.
Peter Pan e Gancho lutaram em cima do mastro. Sempre que Gancho chegava perto, Peter voava para longe. Você não ousaria lutar com o velho Gancho, de homem para homem, falou o capitão, insultando Peter. Você voaria para longe covardemente, como um pardal. Peter odiava ser chamado de covarde, então deu sua palavra que ele lutaria sem voar. Não, Peter, isso é um truque, gritou Wendy. Peter ignorou o aviso de Wendy e continuou lutando. Gancho o empurrou para a ponta do mastro e Peter quase caiu. Wendy não conseguia mais olhar e tapou os olhos. Lá embaixo, o crocodilo esperava pacientemente. Então, Peter agarrou a bandeira dos piratas e enroscou Gancho nela. Agora, o pirata estava sob o seu domínio. Acabe com ele! Gritaram os meninos. E Gancho, morrendo de medo, falava. Eu irei embora para sempre. Eu farei o que você disser. Muito bem, respondeu Peter. Diga que você é um bacalhau. Eu sou um bacalhau, falou Gancho. Então, Peter disse a Gancho que ele estava livre. Mas logo que Peter lhe deu as costas, Gancho levantou seu braço para atingi-lo com seu gancho. Por azar, ele errou e perdeu o equilíbrio. Lá estava o crocodilo esperando por ele. Vivas! Para o Capitão Pan! Os meninos perdidos gritavam. Peter andava pelo convés com pose de capitão. Muito bem, seus desajeitados, disse ele. Nós vamos zarpar. Levantem as cordas. Os meninos se movimentavam para içar as velas. Mas, Peter, ou melhor, Capitão Pan, o senhor poderia me dizer para onde estamos navegando? Perguntou Wendy. Para Londres, madame, respondeu Peter. Miguel, João, nós estamos indo para casa, gritou Wendy alegremente. Enquanto os meninos perdidos levantavam âncora, Peter chamou Sininho. Pode pirpilim-pim-pim, ele ordenou. Sininho bateu continência e salpicou. Pode pirlim-pim-pim por cima de todo o navio. O navio pirata começou a brilhar e a subir vagarosamente, até que a terra do nunca jamais foi ficando lá embaixo, bem longe. Quando papai e mamãe Darling chegaram em casa, ficaram perplexos ao encontrarem Wendy dormindo sentada perto da janela. Oh, mamãe, nós estamos de volta, disse ela, quando eles a acordaram. Menos os meninos perdidos. Eles ainda não estavam prontos para crescer. Por isso, voltaram para a terra do nunca jamais. Mas eu estou pronta, falou ela, ainda meio tonta. Seus pais estavam confusos. Pronta? Disse seu pai. Pronta para crescer, explicou Wendy. Ela lhes contou tudo sobre Sininho, as sereias, que tinha sido salva por Peter Pan e chamado Capitão Gancho de Bacalhau. Foi aí
que papai Darling percebeu que ela não estava pronta para crescer ainda. Talvez nós estejamos sendo um pouco precipitados, ele disse enquanto se virava para sair do quarto. Eu vou para a cama. Ele é mesmo maravilhoso, não é? Falou Wendy, olhando pela janela. Está vendo como ele navega bem o navio? Mamãe Darling deu uma olhada em direção onde Wendy tinha o seu olhar parado. Então, ela chamou seu marido para ver também. Papai Darling ficou olhando o navio por um longo tempo. Finalmente ele disse: Sabe de uma coisa? Eu tenho uma estranha sensação de que já vi esse navio antes. Há muito tempo atrás, quando eu ainda era um menino.